E no final, explique direitinho ao torcedor do Vitória. Boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, o que eu gostaria de enfatizar é a postura do Vitória hoje no jogo. O Vitória, como mandante, ele mostrou uma intensidade de jogo, foi um time vibrante, foi um time que realmente buscou o gol desde o início do jogo. A gente lamenta por não ter saído com mais 2 pontos, mas o Vitória jogou para ganhar a partida. Durante os 90 minutos, ele foi pelo menos 75 minutos superior ao Fluminense. Então, eu estou muito contente de ver a postura que o time hoje tem como mandante. A partir do jogo da Ponte Preta até hoje, a gente tem que exaltar esses atletas por aquilo que eles têm feito dentro de campo. É lógico que tem algumas coisas ainda a serem acertadas. Hoje o Vitória acabou tendo 2 erros infantis e acabou tomando 2 gols diante de um time maduro, de um time que sabe jogar dentro e fora de casa também, né? Então nós temos que exaltar também o trabalho do Abel, que tem uma equipe bem montada. A gente não pode permitir, sendo da forma como nós estávamos em campo, mandando na partida, permitir que o Fluminense empatasse e virasse já nos minutos finais. Ainda bem que nós tivemos força para ir lá e empatar o jogo. Eu fiquei muito mais feliz do que triste, apenas pelo resultado triste, mas pela atuação do Vitória, pelo nível de jogo, pela concentração, eu saio satisfeito. Não foi o que todos nós queríamos, mas acho que, acima de tudo, a gente tem que lembrar que nós vencemos jogos importantes fora de casa e que essa somatória de pontos continua até o fim. Mas sim, o controle do Vitória no primeiro tempo foi bem maior, a gente viu, teve mais trabalho no segundo tempo. Não à toa, talvez, seja justamente o momento em que o Abel meio que espelhou o time dele ao seu, colocando jogadores o esquema muito parecido de um para outro. Você acha que essa mudança da postura do Abel foi essencial para que houvesse um maior trabalho do time rubro-negro em relação à partida? Lógico que as mudanças do Abel foram em cima daquilo que ele acompanhou no primeiro tempo, né? No primeiro tempo, o Vitória foi soberano em campo. Na segunda etapa, tomou o gol com 2 minutos e 30. E aí demorou cerca de 10 a 12 minutos até retomar o bom futebol que tinha. Então foi exatamente neste período onde o Fluminense mais chegou ao nosso gol, né? Que foi exatamente até os 15 minutos do segundo tempo. Depois o Vitória se reencontrou na partida e voltou a atacar. Acho muito importante quando você tem um time maduro que ele consiga fazer a leitura do jogo, né? Não são só as substituições que são feitas que acabam gerando diferenças dentro da partida, mas também atletas capacitados de enxergarem o jogo e de fazerem a diferença. Naquele momento, o que o Wagner Mancini ainda tem que arrumar no time do Vitória? Lances infantis que hoje nos causaram 2 gols e essa diferença no jogar quando se toma um gol dentro do Barradão. Agora eu estou entendendo por que esse time vinha como um péssimo mandante. E que vai mudar, eu estou afirmando, já mudou em termos de postura e vai ganhar jogos em sequência aqui dentro, porque hoje eu vi um time que não teve medo do Fluminense, que jogou com intensidade. Vocês me perguntavam ao longo da semana como que o Vitória encararia o Fluminense, e encarou o jogo inteiro e foi valente. Então é lógico que nós estamos falando de um esporte que ele tem alternâncias dentro de 90 minutos, que a gente enfrenta adversários do mesmo quilate, mas eu vejo um time que quer. Então essa leitura do jogo, ela é muito peculiar e ela também se adquire ao longo do tempo. A partir do momento em que você tem um time organizado, taticamente arrumado, você passa para o jogador que ele tem que pensar também, ele tem que pensar como ele vai vencer a partida dentro de campo. Então, às vezes, essas oscilações, elas são muito verificadas nesses episódios, quando o seu time toma um gol, perde o equilíbrio emocional da partida e retoma logo em seguida. Mancini, em determinado momento você colocou ali o Chiesa com o Trellis, né, em campo, foi pouco tempo, acho que em torno de 15 minutos por causa da contusão do Trellis. Mas o que é que você achou de ter mais essa alternativa de jogo? Uma alternativa muito interessante, porque aí eu passo a ter 2 homens de mobilidade, 2 homens de cabeceio, eu tenho a opção de jogar o Neilton em algum outro lugar do campo, então me dá uma opção muito boa.
O Chiesa dispensa aqui elogios, porque é um atleta que todo mundo aqui na Bahia já ouviu jogar, sabe do seu potencial. Então é mais um atleta que vem ajudar nesse contexto da gente ter que somar pontos importantes, de vencer partidas, de sair da zona de rebaixamento e de recuperar jogadores, né? A minha missão aqui não é só montar um time, ir lá e vencer partidas. Eu tenho que recuperar um elenco que vinha apanhando, que vinha sofrendo e que hoje entra em campo confiante, que ainda tem oscilações? Tem, lógico que tem. Se eu for analisar a equipe do Abel, ela também teve oscilações e ela figura bem na tábua de classificação. Então isso é do futebol. Agora, eu acho que a gente tem que olhar para um lado positivo. Vitória vem jogando bem, é um time consistente, seja com a entrada do Chiesa ou de qualquer outro jogador, tem tido nas entradas dos jogadores, o Todinho Júnior hoje também entrou muito bem, tem tido um acréscimo. Então isso é fruto do trabalho que vem sendo feito por todos nós aqui dentro, não estou falando exclusivamente de mim, mas de todos aqueles que entenderam que para sair dessa situação nós tínhamos que dar as mãos. Mancini, há pouco você fazendo a sua explanação sobre o comportamento da equipe do Vitória, eu me peguei num gancho que você falou, erros infantis no jogo de hoje, que vai ter uma semana para poder consertar, corrigir esses erros. Você poderia apontar esses erros infantis na equipe do Vitória hoje? Não vou apontar, porque todo mundo viu que nós tomamos 2 gols. Eu não vou aqui botar ninguém na forca, até porque os erros individuais que são vistos dentro de campo é que nem se fosse uma corrente onde você vai puxando e todos os jogadores estão inseridos, todos da comissão técnica estão inseridos, todos da diretoria estão inseridos, todos da imprensa estão inseridos e todos da torcida estão inseridos. Ou todos nós somos Vitória, ou eu vou vir aqui para a coletiva e ficar apontando o erro de um ou de outro. Não é assim. O pênalti que foi cometido, o lance do primeiro gol, o Wagner Mancini também estava lá dentro de campo, assim como o gol do Canu, eu também ajudei a fazer. Eu acho que dessa forma a gente vai buscar soluções, né? Eu de maneira alguma, eu entendi a pergunta, mas eu de maneira alguma posso aqui falar individualmente de A, B ou C, até porque todo mundo viu que nós tomamos 2 gols de bola parada, que normalmente a gente não toma. Que fora de casa a equipe tem sido muito consistente nisso daí. Então, lógico que todo mundo, e eu tenho que dar os parabéns à torcida do Vitória que veio aqui hoje, que lotou o Barradão, que saiu chateada porque queria ver uma vitória do seu time, assim como todos nós, mas ela não pode deixar de acreditar, porque tem muita coisa ainda a ser jogada, o campeonato tem oscilações de pontos, a gente está a 6 pontos de quem está muito próximo lá de Libertadores e hoje nós estamos de novo na zona de rebaixamento, então nós vamos lutar para sair. Mancini, você perdeu o Trellis e o Juninho por lesão, que eles sofreram ainda no primeiro tempo, foram para o sacrifício, mas não conseguiram permanecer. Em que ponto especificamente você perdeu, taticamente, né, com esses 2 atletas saindo? Até o lance do Trellis foi um lance no primeiro tempo que o juiz errou e o Bandeira errou também. E o árbitro de trás do gol que deu o pênalti acertadamente, porque na minha visão foi pênalti, ele também poderia falar. O Henrique era o último homem, ele fez a falta no Trellis, não foi dada a falta, o atleta se contundiu nesse lance, ainda prorrogou por mais, sei lá quantos minutos, mais 20, 25 minutos do jogo, até que não suportou mais. A saída do Trellis fez com que nós, de certa forma, perdêssemos um homem forte na frente, de jogo aéreo, de um bom jogo aéreo, né? Um cara que chega. A saída do Juninho também pesou, porque certamente eu teria mais uma mexida na frente. Então, de certa forma, acaba dando uma mexida naquilo que é o pensamento do treinador, daquilo que ele fez ao longo da semana, com alguma variação tática, né? O Juninho vem muito bem, defensivamente e ofensivamente, então lógico que a saída dele fez com que a gente tivesse, não alteração no plano tático, né? O pênalti acabou saindo ali no setor, mas eu sinceramente, eu vi um time que brigou,
muito, que lutou, muito, que se superou, que foi buscar um empate no último minuto de jogo e que se tivesse mais 2 minutos ia botar o Barradão em chamas porque quis ganhar a partida. Então isso é o que me chama a atenção e o que me deixa satisfeito. Agora, Mancini, a gente até entende a sua revolta, porque você trabalhou a semana inteira, além de trabalhar marcação, também lá na frente, logicamente, para trabalhar os gols. O Vitória perdeu alguns gols hoje aqui. Mas só para a gente analisar assim, bem simples, Vitória fez 4 partidas fora de casa, não tomou um gol. Tem 3 partidas no Barradão, olha como é chato, tomou 4 gols. Exatamente. Isso me dá uma dor de cabeça que você não tem ideia. Mas enfim, mas isso também serve como objetivo, serve como meta para a gente, de pegar essa semana agora, de trabalhar mais ainda. Se nós estamos tomando gols, é porque falta ajustar alguma coisa. Se fora de casa a gente tem sido mais sólido, aqui dentro a gente tem que fazer de uma forma que o time saiba sofrer, assim como sofre fora de casa, e que tenha o poder de fogo para ir lá e matar a partida. Hoje, enquanto estava 1-1 o jogo, nós tivemos uma bola do Patrick, uma bola do Cano na trave e uma bola do Kaique de cabeça, que poderia ter sido o nosso 2-1. Aí você ganhando o jogo de 2-1 contra um adversário que tem 10 jogadores, é lógico que o jogo é outro. E aí você martela e toma um gol de pênalti aos 43 do segundo tempo, e o time ainda tem força para ir lá e buscar. Então, todos esses ajustes serão feitos essa semana. Nós temos um adversário direto no domingo que vem aqui, que é o São Paulo, que está brigando com a gente ali embaixo, mas que nós acreditamos que se tivermos essa intensidade de jogo, com certeza a gente vai jogar em igualdade de condições com qualquer equipe, aqui dentro do Barradão, que eu espero não mais tomar gols, e fora do Barradão também. Obrigado.